E aí pessoal, aqui quem fala é Lucas Mateus e junto com Ana Cecília e Carlos Alberto, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. E hoje temos o prazer de explorar um dos contos mais marcantes da literatura brasileira contemporânea, Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo, um dos contos mais carregados de emoção e cheios de significado. Mas antes de começarmos aqui a análise do conto, vale lembrar quem é Conceição Evaristo. Ela é uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira. A autora é reconhecida por seu conceito de escrevivência, que dá vida às experiências reais de mulheres negras. Seu trabalho denuncia desigualdades, mas também celebra a força e a luta por dignidade. E nesse episódio, vamos conversar um pouco sobre o conto, analisar sua riqueza literária e refletir sobre como ele se conecta com questões sociais atuais. E para quem não leu ainda o conto, Olhos d'Água, que também dá nome ao próprio livro de publicação de Conceição Evaristo, que foi publicado em 2014, o livro inteiro é uma coletânea de histórias que exploram as dores e a resistência de mulheres negras. O conto em si traz uma mulher narrando suas perdas. Ela fala da dor de perder pessoas queridas, ao mesmo tempo do peso de carregar memórias tão intensas. A expressão Olhos d'Água, que dá título ao conto e ao livro, é usado como uma metáfora poderosa. Lágrimas que refletem o sofrimento, mas também simbolizam a força e a ligação entre gerações. Essa metáfora será mais explorada ao decorrer do conto, dando continuidade à voz para Ana Cecília. Agora vamos mergulhar na análise literária do conto Olhos d'Água. A escrita de Conceição Evaristo tem um poder quase intenso e íntimo. A sua linguagem é carregada de poesia, mas também da realidade crua. É uma escrita que conversa diretamente com o leitor, como se a gente estivesse ouvindo uma história contada ao pé do ouvido. Um ponto central é o uso da oralidade, que Conceição traz para sua escrita a cadência e os ritmos da fala, como se estivéssemos escutando conversas cheias de respiros e pausas e emoções. Isso faz com que a narrativa seja profundamente intimista. Os temas principais do conto é a dor e o luto, que o conto é essencialmente sobre perdas. A narradora relembra a mãe, o filho e as pessoas queridas que marcaram sua vida. Mas o mais impressionante é como ela transforma essa dor em uma memória viva, que não é apenas lamentar a ausência, mas ressignificar a perda. Os meus olhos são sempre molhados, sempre d'água. Eles carregam a memória líquida de tudo que já vivi. Esse trecho é um dos mais impactantes porque nos faz pensar em como nossas lágrimas podem carregar não só o sofrimento, mas também histórias e lembranças. Ancestralidade e resistência. Sobre isso, a narradora não fala só de si, mas de toda a linhagem de mulheres. É como se as dores dela fossem as dores das gerações inteiras e as memórias uma junção de resistência e sobrevivência. Água como símbolo. A água aparece em diferentes formas, nas lágrimas, na memória líquida e até como um elemento de conexão entre os vivos e os que já foram. A água, assim como a narrativa, é fluida, adaptável e essencial para a vida. Outro ponto interessante é que, como Conceição Evaristo, nos faz sentir a força do personagem. Mesmo diante de tantas perdas, ela continua, a dor não a destrói, pelo contrário, dá ela uma profundidade única. Bom, com tudo isso dito, mais do que um conto, Olhos d'Água é um grito silencioso sobre as condições históricas e sociais enfrentadas por mulheres negras no Brasil. A repetição da dor e da perda na narrativa reflete não só experiências individuais, mas também a realidade de um grupo que, ao longo dos séculos, tem lidado com o racismo, a exclusão e a violência. E assim, Conceição Evaristo nos provoca a enxergar a força dessas mulheres, gente. Apesar de todas as dores, elas continuam resistindo. Nesse sentido, acho que Olhos d'Água é um convite à empatia e à luta por mudanças sociais mais justas. Bom, pessoal, já estamos perto de finalizar o episódio de hoje. Foi uma ótima conversa que tivemos. E antes da gente finalizar, nossa equipe formulou algumas perguntas para vocês refletirem e responder aqui mesmo nos comentários e aqui no chat ao vivo, se puderem. Aqui vai, algumas delas. Primeira, o que a memória representa na sua vida? Segundo, como você interpreta a ideia de ressignificar a dor?
3. De que forma histórias como a de Conceição Evaristo podem impactar mudanças na nossa sociedade? E essas são as perguntas, gente. Quero que vocês reflitam e conversem com seus amigos sobre esse tema que foi fantástico. E bom, pessoal, com tudo isso dito, chegamos ao fim do nosso episódio sobre Olhos d'Água. Espero que essa conversa tenha inspirado você a ler o conto e refletir sobre as camadas de significado que ele carrega. A escrita de Conceição Evaristo é transformadora, porque fala diretamente com nossa humanidade. Cada lágrima contada no conto é uma lembrança de que, mesmo na dor, existe uma força ancestral que nos mantém vivos. E, gente, muito obrigado por nos acompanhar hoje. Não se esqueça de seguir o podcast e compartilhar com quem ama literatura e boas reflexões. Até a próxima e tchau!